Jesus, Tu és digno de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Tu és digno, Jesus, Tu és digno, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Se nós estamos aqui, Pai, é para louvar e agradecer ao Senhor, Jesus. Nós consagramos esse momento, Pai, ao Senhor, Pai, que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, de toda honra, de toda força, de todo poder, Jesus. Tu és, Senhor, a nossa razão de viver, Pai, o nosso motivo de existir, Jesus. Tu és, Senhor, a nossa razão de respirar, Senhor. O motivo, Pai, de celebrarmos, Pai, a Páscoa, Pai, é o Senhor, Jesus. É a Tua vitória ali naquela cruz, Senhor. Aquela cruz, Pai, que o Senhor, Pai, encarou um dia, Pai, para nos libertar do pecado, Senhor. E para a glória do Senhor, o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E hoje nós celebramos o terceiro dia, o dia da ressurreição do Senhor. Porque assim como o Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos com o Senhor. Para a glória do Senhor, Jesus. Que os louvores aqui, Pai, entoados, Pai, que sejam para louvar e engrandecer o Senhor, Pai. Estamos aqui, Pai, para celebrar o Teu nome, Jesus. Esse é o nosso maior prazer, Senhor. Esse é o nosso motivo, Senhor, de estarmos aqui, Pai. Celebrar o Senhor, Jesus. Isso nos dá prazer, isso nos dá alegria, Pai. E nós estamos aqui, Pai, porque foi para isso, Pai, que o Senhor nos criou. Para louvar e engrandecer o Teu santo e glorioso nome. Pai da eternidade, infinito, grandioso, majestoso. Pai, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui nesse lugar, Senhor. Que o Senhor vá ao encontro, Pai, de cada coração aqui, Pai. E que onde há, Pai, destruição, Pai, que o Senhor promova reconstrução, Jesus. Que onde há, Pai, afastamento, Pai, que o Senhor promova proximidade, Senhor. Onde há esfriamento, Pai, que o Senhor promova avivamento, Jesus. Onde não há salvação, que o Senhor promova salvação. Onde há prisão, que o Senhor promova libertação. Onde há intrigas, Pai, que o Senhor promova reconciliação. Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós estamos aqui, Pai, a céu aberto, para contemplar, Pai, de perto a Tua doce presença. Pai, nos permita sentir essa doce presença, Jesus. Cada louvor entoado aqui, Pai, que seja para louvar o Teu santo nome, Jesus. Que as palavras ministradas aqui, Pai, que elas venham do Teu Santo Espírito, Jesus. E que como flecha, Pai, elas atinjam o coração de quem precisa ser atingido pelo Senhor, Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua presença aqui nesse lugar. E nós consagramos esse momento ao Senhor, porque é isso que deve ser feito, porque o Senhor é único, digno de ser louvado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.
só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unem. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos desse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça, olho para o alto, com os olhos desse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Se ouvirá em seu trono a adoração dessa criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Seu trono, a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça
graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Jesus, redenção, salvação estão em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, Seu reino aqui. o amor de Jesus Cristo,
a Deus Pai e a Jesus. Louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis. Louve para sempre, e diz o refrão, para sempre eu o louvarei. A parte desse hino diz que para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste à cruz se entregar. Mesmo em sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Só o Rei dos Reis pôde descer do trono na grande eternidade e se entregar por cada um de nós. É a esse Rei que nós tributamos o que acabamos de cantar: majestade, majestade, Rei dos Reis. A Ele a igreja diz, e por que nós dizemos que Ele é o nosso Rei dos Reis? Filipenses 2, versos 6 a 8 diz que, embora Ele sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, porque era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, mesmo sendo rei, e assim se fez servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só um rei magnífico pôde deixar o trono na eternidade, para vir à terra, na sexta-feira mais trevosa da humanidade, e se fazer o maldito da cruz. E Ele, hoje nós tributamos, majestade, glória, cantamos, para sempre o louvarei. Mas como isso tudo não bastasse, podemos falar que Deus é um Deus sublime. E o que é sublime? É aquilo que ultrapassa a linha do comum. É algo extraordinário. É algo além das expectativas. Quando você diz, nossa, mas que festa sublime. A ideia é que festa única, ímpar, nunca antes realizada. Esse Deus sublime, Ele diz, quem é como tu, Jesus? O sublime, não há alguém além de ti. O Salmo 86, o verso 8 diz, Senhor, Senhor, não há Deus como tu, não há nenhum que possa fazer o que só tu fazes. Esse mesmo Deus sublime que deixou a glória e a majestade e se tornou humilhado por nós, é essa sublime ação que nós cantamos essa noite. A Ele nós tributamos glória, porque afinal de contas, quem é como o nosso Rei, o Rei dos Reis, sublime, único? A Ele nós cantamos sublime majestade. Aleluia, louve o Senhor, glorifica o nome dEle nessa noite. Só o Senhor é digno, santo. Aleluia, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Não há melhor nada, Senhor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, Ele é tão sublime, glorioso. e a tua presença É mais desejável do que o ouro. melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Nós esperamos. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, Não há nada melhor do que o Senhor. admirável, Tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Não há nada melhor. Nada nos satisfaz, Senhor. Só a tua presença. Feche seus olhos. Contemple a presença do Senhor nesse lugar. Aleluia. Nós esperamos o dia que nós veremos o Senhor face a face. Tu és Emmanuel, Deus conosco, Deus presente aqui. Contemplamos sua face, Deus Santo, 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 Todo-Poderoso. Contemplamos a tua presença, Senhor.
ti pra contemplar, arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de ti pra alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance e eu canto santo. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado ao lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor, do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance e eu canto santo, 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 todo-poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, 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 todo-poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, cante. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é. Fique em pé e cante. Só Ele é digno. Nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Só Ele é digno. Só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Só o Senhor é digno. Cante. Santo, todo-poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite,
Todo-Poderoso. Diga para Ele: Senhor é santo. Diga: o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de receber o nosso louvor. Cordeiro, o Cordeiro imolado, o Cordeiro está vivo, que ressuscitou. A cruz está vazia. Ele é o nosso Cordeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado porque naquela cruz o meu pecado foi pago, Senhor. Por causa disso nós podemos cantar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diga nessa noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, diga: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado, Jesus. Amém. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz encheu meu coração. O Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
escuridão. E porque esse Cristo maravilhoso nos tirou do pecado, do lamaçal, nos trouxe da morte para a vida, que nós cantamos. Nós cantamos assim. Livrou-me. Livrou-me da escuridão. Nós te louvamos, Senhor. Porque pelo toque do Senhor, o Senhor nos fez livres, libertos, curados. Nós vivemos para sempre pelo teu sacrifício e vitória. Amém. Então, todos nós estávamos na escuridão. A Bíblia diz que não havia um homem sequer capaz de auto-salvar-se. Era uma escuridão terrível e completa. As trevas dominavam o mundo e nós então vivíamos como sem esperança. Éramos escravos do mundo terrível, eu posso dizer, no submundo, onde os vícios, a idolatria, a rebeldia nos afastava do grande Criador. Então, de repente, sem prévio aviso, quando todos nós estávamos lá no calabouço da escuridão mais profunda da alma, uma mão poderosa surge e diz: eu vou tocar você. E ao tocar-nos, toda a algema daquele peso foi quebrada. O refrão disse: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. João capítulo 8, verso 12, Jesus disse, novamente falava Jesus ao povo, falava ele ao povo dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas parece que o mundo ficou escuro outra vez. E numa sexta-feira difícil, onde as pessoas gostam de lembrar mais dela do que do terceiro dia, o mundo parecia perder a esperança. Era isso mesmo? Não. Mas ao amanhecer do terceiro dia, algo inesperado, a pedra rolou, o sepulcro abriu e foi abandonado, toda a terra estremeceu. No domingo pela manhã, a esperança reviveu. Então virá o fim. E esse fim, diz a letra, naquela cruz, naquela cruz, Cristo confundiu todos os principados. Naquela cruz, Cristo carregou os nossos pecados. Naquela cruz, a terra escureceu. Sexta-feira, a esperança parecia morrer. Mas Ele reina, até que Deus seja tudo em todos. Então, verá o fim. E o anjo disse às mulheres: não tenha medo, eu sei que vocês procuram Cristo que foi crucificado, mas Ele não está aqui, Ele ressuscitou, pois tinha dito: venham ver, o sepulcro está vazio. O fim da humanidade é o renascimento de Cristo, voltando para a eternidade. Terceiro dia, a eternidade. O fim virá. A vitória da igreja consagrará. O fim virá. Naquela cruz Ele confundiu principados,
Naquela cruz, Cristo carregou os pecados. Toda a terra escureceu. Sexta-feira a esperança morreu. Ao amanhecer do terceiro dia, algo inesperado, a pedra rolou, o sepulcro abriu, foi abandonado. Toda a terra estremeceu. No domingo a esperança reviveu. Que Ele reine até que Deus seja tudo em todos e o fim virá. Todo inimigo vai ser vencido e até a morte destruirá e o fim virá. E o fim virá. E o fim virá. Que dorme no segundo Adão, toda a criação espera quando tudo sujeitar aos seus pés e entregar todo o domínio ao Pai. O fim virá, que Ele reine seja tudo em todos e o fim virá. Todo inimigo vai ser vencido e até a morte destruirá. Que Ele reine até que Deus seja todos e o fim virá. Todo inimigo vai ser vencido e até a morte destruirá e o fim virá. E o fim virá. Todo inimigo vai ser vencido e até a morte destruirá e o fim virá. E o fim virá. Canta com a gente, Igreja Maranata. E fim virá, Maranata. E o fim virá. Glória a Deus.
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali,
é um lugar mais do que mágico. O céu não é uma história de carochinhas. Não, o céu é real. O céu é tão real que nenhuma canção, por mais bonita que seja, é capaz de ilustrar, ou pelo menos nos fazer imaginar o tanto que o céu é real. Além do Rio Azul, além do Rio Azul. Então, qual seria a razão de estar preso no mundo? E depois então ser tocado pelo Redentor e do mundo sair e viver isso que vivemos aqui. Uma noite sublime de adoração ao Deus sublime. Se a gente não pensar que é para lá o nosso lugar. É para lá que nós iremos, para além do Rio Azul. O azul é uma cor que nos leva a imaginar o horizonte. Quando o dia está muito bonito, o céu está tão azul, as nossas mentes divagam. Como será a eternidade? Um dia Cristo morre na sexta-feira, no sábado o mundo fica na grande expectativa. No domingo de manhã, parece que nós podemos ouvir a voz do grande Deus dizendo a ele: filho, é preciso que você volte e diga àqueles seus discípulos que a recompensa de estarem comigo é um novo lar. Mas então onde será esse lar? Deus então disse a Cristo: diga para eles que é além do Rio Azul. O que tem lá então para que eu possa dizer a eles? Então Deus diz: além do Rio Azul não há tristeza, não há lágrimas, não há dor. E o que eu posso ver além do Rio Azul? Bom, você pode ver o grande rio da vida. E quem está lá do grande rio da vida? Eu verei a face do meu mestre querido. Apocalipse 21, verso 4, o último livro da Bíblia diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois a antiga ordem já passou. O que nós estamos dizendo a você não é uma história de ilusão, mas é um convite muito mais do que especial. Existe uma ponte entre nós e a eternidade. Essa ponte chama-se Cristo. Tudo estava quebrado, mas Ele foi lá e religou a humanidade a Deus. E ao religar-nos a Deus, Ele nos convidou a andar com Ele para o outro lado. E quando olhamos no horizonte, os nossos olhos não podem contemplar. Mas o poeta escreveu: além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Então parece que chegamos do outro lado com os nossos corações apreensivos. E Ele diz: eu enxugo dos seus olhos toda lágrima, porque aqui na eternidade não há choro. A nossa dor de hoje pode ser exterminada se tão somente nós atravessarmos a ponte além do Rio Azul. E o que viveremos lá? Bom, a palavra diz que viveremos eternidade. E o que é eternidade? Bom, o Salmo 90, verso 2 diz que antes de nascerem os montes,
antes de criares a terra e até o mundo de ser criado, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus nos conheceu quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Então, por que Ele deixou que eu sofresse tanto? Ora, o próprio Filho dele sofreu para que nós parássemos de sofrer. Sofrer aqui é infinitamente menor do que sofrer uma eternidade sem Deus, sem esperança, sem paz e de dor eterna. Os sofrimentos dessa vida não se comparam, diz a palavra, com o que nós temos de ser revelado lá na eternidade. Então o poeta escreveu: bom ao Criador de todo o universo, que criou a luz com um só verso, aquele que aos planetas deu a forma, toda glória a Ele. Ao que no mais alto trono está, em glória resplandece, Ele reinará. Toda a criação dedica a Ele toda a honra e toda a glória. E o refrão da poesia diz: grandioso, majestoso, infinito, Pai da eternidade. Você pode repetir comigo? Diga assim: grandioso, majestoso, infinito, Pai da eternidade. Fique de pé um pouco e repita comigo: grandioso, majestoso, infinito, Pai da eternidade. E o refrão continua, o poeta diz: Pai da eternidade, seus olhos são como chamas de fogo, e os seus pés como bronze, e em seu cavalo branco ele virá. Seu nome, majestoso, sua graça, abundante, a eternidade vai manifestar. Apocalipse capítulo 1, versos 14 e 15, diz que João estava na ilha de Patmos, no profundo calabouço da prisão romana, afastado do convívio social. De repente, num domingo pela manhã, João teve uma visão. E ele disse que curiosamente olhou para ver quem falava com ele, e ele caiu prostrado, porque ele não conseguia olhar para o resplendor daquele que aparecia até ele. Então quem aparece? Não é o Cristo da sexta-feira trevosa, não é o Cristo do sábado enterrado sobre o solo, não é o Cristo que sofreu as acusações dos seus algozes, não é o Cristo penoso pendurado numa cruz. Quem aparece para João é o Pai da eternidade, fulgurante. João, em palavras quase que não encontra para descrever, ele diz, Apocalipse 1, 14 e 15, a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã. Não, eu não pude ver mais o Cristo da cruz, mas eu pude ver o Cristo ressurreto. Os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. E eu olhei para os seus pés. Eles estavam vestidos como que bronze numa fornalha ardente. E eu não tive mais condição de olhar, então eu só pude ouvir a sua voz. E a voz daquele que falava comigo não era a voz de um Cristo penoso na cruz. Não, era a voz que ele disse, a sua voz era como o som de muitas águas. Essa é a mesma voz que está falando ao teu coração. Talvez você tivesse uma frustração
com alguma igreja. Talvez você se frustrou com alguma pessoa. Talvez você se frustrou com amigos nesse mundo. Talvez você estava olhando para Cristo, sempre o penoso na cruz do Calvário. E hoje Deus te trouxe aqui para te mostrar um novo Cristo. O Cristo do terceiro dia. O Cristo da eternidade. E sabe de uma coisa? Ele não aparece para você como o mundo desenha. Um Cristo feinho, com a cara sofrida. Ele hoje, nesse dia sublime, Ele aparece para você como o Pai da eternidade. Cheio de glória. E a única coisa que Ele quer fazer com você é tocar você. Então, quando Ele toca o nosso coração, a escuridão se dissipa. A angústia vai embora. Os dias voltam a brilhar em seu sol. E quem é esse que vai me defender? Ele diz, é alguém com olhos como chama de fogo. Alguém com sapatos forjados de uma fornalha. E ele disse a João, sabe quem eu sou, João? Eu sou o Alfa. Eu sou o Ômega. Eu estive no princípio e eu estou no fim. Eu sou a eternidade. Abra o seu coração e repita comigo. Grandioso, majestoso, infinito, Pai da eternidade. Foi muito bom, mas você pode dizer grandioso, majestoso, infinito, Pai da eternidade. E o coral pode dizer grandioso, majestoso, infinito, Pai da eternidade. Diga comigo, Pai da eternidade. E diga assim comigo, feche os seus olhos, diga vem, vem, Pai da eternidade. Eu estou aqui. Vem. O Criador de todo o universo, que criou a luz com um só verso, aquele que aos planetas deu a forma, toda a glória. Ao que no mais alto trono está, em glória resplandece e reinará. Toda a criação dedica a Ele toda a glória. Grandioso, majestoso, infinito, Pai da eternidade. Indescritível sua dimensão, eterno é o seu coração, infalível a sua justiça, sobre tudo domina. Ele domina sobre todas as coisas. Sua glória enche todo o universo.
nações se dobram em tuas mãos, montes se ajoelham, mares se levantam para adorar ao Rei grandioso, majestoso, infinito, Pai da eternidade. Teu é o reino, teu é o poder, infinito, Pai da eternidade. Seus olhos eram como fogo e os seus pés eram como os de bronze. E Ele virá um dia para buscar a sua igreja em seu cavalo branco. E a igreja louva e o noivo a encontra. Na eternidade eles vão dançar. O Cordeiro imolado, o Santo exaltado, pela eternidade governará. A igreja louva e o noivo a encontra. Aleluia, Jesus. Seus olhos como fogo, seus pés como bronze, em seu cavalo branco ele virá. Seu nome majestoso, sua graça abundante, a eternidade vai manifestar. Seus olhos como os seus pés, em seu cavalo ele virá. Seu nome majestoso, sua graça abundante, a eternidade vai manifestar. E a igreja louva e o noivo a encontra. Na eternidade eles vão dançar. O Cordeiro imolado, o Santo exaltado, pela eternidade ele governará. Grandioso, majestoso, teu é o reino, infinito, infinito, Pai da eternidade. Teu é o reino, teu é o poder, infinito, Pai da eternidade. Seus olhos como fogo, seus pés como bronze, em seu cavalo branco ele virá. Seu nome majestoso, sua graça abundante, a eternidade vai manifestar. E a igreja louva e o noivo a encontra. Na eternidade eles vão dançar. O Cordeiro imolado, o Santo exaltado, pela eternidade ele governará. Grandioso, majestoso, infinito,
Pai da eternidade, Teu é o reino, Teu é o poder. Pai da eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Ele virá, Ele é o Pai da eternidade. Grandioso, majestoso, grandioso, infinito, infinito. Teu é o reino, Teu é o poder. Infinito, Pai da eternidade. Amém. Você pode sentar um instante? Estamos chegando ao final. Ouvimos há pouco a canção O Fim Virá. O que o fim tem a ver com a eternidade? Bom, o fim nos anuncia de novo a travessia do Rio Azul. E eu quero insistir com você algo extraordinário. João capítulo 8, verso 12. Essas não são as palavras de Pedro, nem de Paulo, nem muito menos minha, nem do coral. Essas são as palavras do próprio Jesus. João 8, verso 12, diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O problema da humanidade não será resolvido com mais 4 anos de um governo. Não. O problema dos povos não será resolvido com mais dinheiro em cada nação. O problema da humanidade não será resolvido com as beneficências que nós fazemos. O problema do mundo não será resolvido com mais e mais festas. Nem muito menos as guerras resolverão o problema do mundo. As drogas também não resolverão o problema da humanidade. A cada ano que passa, jovens e adultos, crianças, têm sido alvos das drogas de toda a espécie. As famílias estão em crise. O mundo está gemendo. As religiões estão batendo cabeça. Cada uma querendo ser melhor do que a outra. E hoje, nessa noite, nós deixamos as nossas demandas denominacionais. Colocamos todas no chão e passamos a olhar para a eternidade, além do Rio Azul. E parece que no mais íntimo da nossa alma nós ouvimos um clamor, um grito que ecoa. E o grito diz assim: eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Alguém, por favor, me ajude, me dê a mão. É uma vida completamente mergulhada na escuridão. Embora enxergando fisicamente, mas mergulhados na escuridão.
A depressão tem destruído vidas. Os casamentos estão se partindo. Os filhos estão se tornando cada vez mais rebeldes. Os pais perderam a autoridade de serem representantes de Deus em casa. O mundo está buscando recursos nos políticos. Pobre mundo. Os políticos também estão em escuridão. Eles tateiam de um lado para o outro, de um partido para o outro, querendo encontrar também a saída das suas almas. Porque a cada ano eles têm que subir a plataforma e pedir o voto e encarar a população e talvez mentir para se perpetuar ou, portanto, trocar de governo. Então nós percebemos que entra rei, sai rei, entra líder, sai líder, e o mundo continua na escuridão. Essa é uma escuridão que os gabinetes pastorais não podem resolver, que os párocos das paróquias não podem resolver. Essa escuridão não pode ser resolvida nos consultórios médicos de autoajuda, numa prescrição medicamentosa. Não, a escuridão descrita no texto bíblico, Jesus disse: eu sou a luz. Só eu posso. Do outro lado do horizonte, nós encontramos somente Cristo, o segundo Adão. Só Ele, do outro lado da ponte, com os braços abertos e dizendo: vem. Atravessa o rio. Além do Rio Azul, nós temos uma promessa. Não é minha, não é de nenhum político, mas é do próprio Cristo. Ele diz: além do Rio Azul, ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. E o que eu preciso fazer? Bom, eu quero dizer a você, eu tenho plena convicção, que enquanto o musical acontecia, Deus já falara ao teu coração. Deus já tocou em você. Algemado por um preço. Algemado por um peso. Ó, quão triste eu andei, até que sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. Pastor Silvio, eu não senti um toque de Jesus. Você não sentiu um toque na pele, mas você sentiu o toque na alma. O toque de Cristo é aquele que faz a gente chorar em público. O toque de Cristo é aquele que faz a gente olhar para Ele e dizer assim: eu preciso atravessar o Rio Azul. O toque de Cristo é diferente de qualquer toque de alguém, de um abraço, do esposo, dos amigos, dos pais, da esposa. O toque de Cristo, ele toca a alma. Alguém cuja alma foi tocada por Cristo, os olhos marejam. Alguém cujo toque foi o de Cristo, é alguém que diz a si mesmo: poxa vida, eu preciso rever a minha vida. E eu sei que Jesus não criou toda essa estrutura aqui, porque isso aqui não foi a igreja Monte Sinai. Jesus criou toda essa estrutura, ensaios a fios, mulheres gestantes, moças estudantes, famílias, mães, pais cansados, jovens universitários, mães lactantes, que passaram noites e noites ensaiando aqui. Não foi para que nós fizéssemos um show. Isso foi porque Jesus queria reunir vocês, assim como João 8,12 dizer, falando Jesus novamente ao povo, ele disse: eu sou a luz do mundo. É como se ele sentasse do seu lado e dissesse:
Já não chega de escuridão. Já não dá mais para viver assim. Eu te trouxe aqui porque eu quero ser a luz da sua vida. E você sabe disso. Então, enquanto nós oramos, enquanto o coral ora, enquanto você que aqui está ora, eu quero fazer uma pergunta para você. Não é uma pergunta simples. É uma pergunta complexa. Você que já foi da igreja, você que nunca foi, mas tem vontade. Você que chegou hoje aqui e Jesus apertou você. Ele tocou tanto que ele apertou você. Ele já fez. Agora você precisa dizer o quanto você está tocado por Ele. E assim como nós estamos, a igreja orando, o coral orando, eu quero perguntar: alguém nessa noite sentiu esse toque de Cristo e quer correr para Cristo? Você só precisa ficar de pé para a gente conhecer você. Uma pessoa, amém, pode ficar de pé. Mais alguém? Pode ficar de pé. 2 pessoas. Mais alguém? 3. Mais alguém? É um toque célebre, é um toque extraordinário, é um toque único. Mais alguém? Bom, eu senti que Jesus me tocou. O coral pode cantar comigo o refrão? Tocou-me, Jesus tocou-me. Vamos lá? Você pode cantar. Fique em pé, por favor. É um momento sublime. Nós recebemos os nossos irmãos que estão passando além do Rio Azul. Jesus me tocou. Bem devagar, bem lento. Vamos orar? Feche os seus olhos um instante. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Jesus amado. Obrigado, Senhor. O nosso coração está cheio de alegria, porque nós celebraremos sempre o terceiro dia. Esse ano, a eternidade, mas o terceiro dia é único para nós. Oh, Jesus, nós não queremos lembrar do dia da tua dor. Nós queremos lembrar do dia que o Senhor saiu do sepulcro. Porque afinal o Senhor é vivo e está vivo. Então nós celebramos ao Senhor por isso. Como igreja nós celebramos o Senhor nesse terceiro dia. E hoje deixamos aqui as nossas orações diante do Senhor, para que o teu toque continue fazendo valer na vida de tantos outros que foram tocados, mas ficaram apreensivos, tiveram temor, estão em dúvida, Senhor, mas que eles sejam revelados
a verdade do Evangelho pelo teu santo e vivo Espírito. Agora, Deus, nós colocamos as vidas que corajosamente ficaram em pé durante aquela pergunta tão especial. Quanto sentir o toque do Senhor? Oh, dia especial, Senhor. O dia que o Senhor tocou a nossa vida. O dia lindo, o dia que o Senhor mudou a nossa história. Eu oro por tantas pessoas nessa noite, Deus, que estão com dificuldades na vida conjugal, com dificuldade com os filhos, com os pais, com os irmãos. Que o Senhor possa trazer a essas famílias o bálsamo do teu toque genuíno. E ainda esta semana, através do QR Code que tem em cada cadeira, Pai, eles possam mandar uma mensagem para nós e dizer: eu quero. Eu senti o toque do teu Espírito Santo, o toque do Senhor. Fortaleça os meus irmãos novos, para que eles sejam alvos da tua poderosa graça, de modo que eles resistam às trevas e toda a escuridão se dissipe para sempre e sempre. E nós oramos em nome de Jesus, o Pai da eternidade. E a igreja diz amém. Amém. No final, o nosso destino é Jerusalém, ou não? É sim. Mas antes, vamos agradecer. Eu acho que podia agradecer depois de Então Jerusalém. nós agradecemos depois. Porque tá em clima de Jerusalém. Tá entrando em Jerusalém. Quem gostaria de conhecer Jerusalém Celestial? Ir para lá sem pagar passagem é uma coisa especial. Agora essa canção é ritmo de terceiro dia, vibrando. Só serve se for vibrando. Amém? Jerusalém para a eternidade. Santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Se ele viu, eu quero ir pra este lugar. Jerusalém, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Lá irei abraçar o meu mestre Jesus. Vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro. Lá irei abraçar o meu Mestre Jesus. Mestre Jesus, Jerusalém. Vou descansar às margens do rio,
cantai, hosana ao Rei, hosana nas alturas, hosana para sempre, para sempre. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Lá irei abraçar o meu Mestre Jesus. Mestre Jesus, Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz, morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Aleluia.